Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Hoje eu vou apresentar o artigo Diagnóstico do Consumo Residencial de Água em diferentes estruturas tarifárias. Esse trabalho ele foi elaborado em coautoria com a aluna do BPGEP, Gabriela Raio Coelho, e com a professora Elisa Henry. Então, as concessionárias de água, elas têm uma tarefa de definir tarifas que sejam justas para a população e que sejam acessíveis, mas ao mesmo tempo elas precisam garantir a viabilidade financeira para cobrir os custos de operação e manutenção dos sistemas. Os usuários, eles alteram seus padrões de consumo em resposta ao aumento de tarifas, isso está reportado na literatura, e então é importante entender como eventuais mudanças nas tarifas de água podem afetar o comportamento de consumo. Então, com o objetivo de incentivar o consumo consciente de água e garantir a distribuição equitativa dos ônus financeiros entre os consumidores, no município de Joinville foi adotada a tarifa básica operacional. O que isso significa? Até 2021, o consumo de água de até 10 metros cúbicos tinha um valor que era cobrado. Então, se não importava se uma residência consumisse menos do que 10 metros cúbicos, aqueles moradores seriam cobrados por 10 metros cúbicos. E, a partir de então, foi adotada a tarifa básica operacional com diferentes taxas dependendo da faixa de consumo. Assim, nessa tabela tem os valores que eram cobrados pelo consumo de água. Então vocês podem ver que aqui, por exemplo, até 2021, o valor para 10 metros cúbicos para consumo até 10 metros cúbicos era de aproximadamente R$ 36 por metro cúbico. Existia também a tarifa para as pessoas em vulnerabilidade social, a tarifa social, que era de 14, e a partir de 2021, a tarifa básica operacional de R$ 26 foi implantada, aproximadamente R$ 26, também com aproximadamente R$ 7 para a tarifa social, e um valor crescente aqui dependendo do consumo, do volume de consumo de cada família. Assim, o objetivo desse estudo é analisar o impacto dessa mudança na estrutura tarifária no consumo residencial de água de residências da cidade de Joinville e Santa Catarina. Então, aqui a localização do nosso objeto de estudo. E a nossa amostra ela foi constituída de 243 residências da cidade de Joinville, que deram consentimento para que pudéssemos usar aí os dados de consumo de água. Os dados de consumo de água foram obtidos ali de maio de 2018 a junho de 2022, totalizando 50 meses, assim como o valor pago pela água. Na nossa amostra, tínhamos famílias que reportaram diferentes faixas de renda, como pode ser verificado aqui na tabela. Aí, essa linha do tempo aqui mostra então a nossa análise. Durante 40 meses, essa parte inicial aqui, durante 40 meses, até agosto de 2021, nós tínhamos o consumo mínimo de 10 metros cúbicos e a partir de setembro de 2021, nós temos a tarifa básica operacional. Então, mudou o modelo de cobrança pela água ali a partir de setembro de 2021. No entanto, nesse período, nós tivemos também o começo da pandemia de Covid-19, que também foi considerado. Então, isso tudo foi considerado na análise. A análise também foi feita considerando diferentes níveis de renda reportados pelos respondentes do questionário, e nós usamos testes de hipótese para comparar as diferentes médias de consumo. As análises foram feitas considerando o consumo médio da amostra nos 50 meses, e nós usamos aí métodos gráficos para avaliar o antes e depois, e além de gráficos
de séries temporais para observar os valores ao longo do tempo. Além disso, foi utilizado um método de regressão de séries temporais, em que a variável dependente era o consumo de água naquele mês e as variáveis independentes, o tipo de estrutura tarifária, né? Antes, no caso zero, que foi o período com a tarifa mínima de 10 metros cúbicos e depois com a tarifa básica operacional, essa variável recebia então o valor de 1. Além do que, também foi incluída a pandemia no modelo, antes e depois da pandemia, antes sem pandemia 0 e com pandemia 1 no modelo, e também incorporamos a tendência nesse modelo como um preditor. Então, os resultados, né, que são apresentados aqui, as estatísticas descritivas, né, da nossa amostra, dividido por nível de renda e se era a tarifa mínima vigente ou a tarifa básica operacional. Então, aqui nós temos as médias de consumo das residências mês a mês. E o consumo médio de água no período com a tarifa básica operacional, que é esse segundo período aqui, ele foi menor, né, para todos os níveis de renda. Então, isso foi comprovado. Quando a gente compara entre os níveis de renda, a gente também consegue ver que famílias que reportaram renda mais alta têm consumo de água maior, em média. Isso foi válido tanto para o período em que existia tarifa mínima de 10 metros cúbicos, quanto no período com a tarifa básica operacional. Então, também, famílias com renda maior consumindo mais água. Esse gráfico aqui mostra a nossa série temporal, né? Então, é possível verificar que aparentemente o consumo ele vinha crescendo. Aí aqui em azul é o período da pandemia, tá? Que está sendo mostrado, né? Então, o período da pandemia aqui, e em verde quando iniciou a tarifa básica operacional. O gráfico de box plot aqui mostra o antes e depois, né, da adoção da tarifa básica operacional. Então, dá para ver que a mediana e a média ficaram menores. Isso aqui considerando o consumo da residência. E considerando o quanto aquela amostra passou a pagar pelo consumo de água, também nós vemos aí uma redução, né, depois da adoção da tarifa básica operacional. O modelo de regressão mostrou, então, assim, nós podemos ver, né, aqui Y é o consumo de água das residências. Nós podemos verificar que, por exemplo, o X1 aqui é o modelo tarifário. Então, o sinal negativo mostra que quando a tarifa básica operacional foi implantada, o consumo diminuiu. O sinal positivo no X2, que é a pandemia, mostra que durante a pandemia o consumo de água aumentou, o que é reforçado por vários estudos na literatura, o aumento do consumo residencial de água durante a pandemia. E também mostra, o sinal positivo de X3 mostra que a série tem uma tendência de crescimento. Bom, como considerações finais, esse estudo mostrou que domicílios em que as famílias importaram maior renda tinham maior consumo de água, que a alteração na estrutura tarifária, ela contribuiu para a redução do consumo, apesar de haver uma tendência de alta na nossa série histórica, que a pandemia de Covid-19 também contribuiu para o aumento de consumo residencial, e no futuro nós pretendemos adicionar mais variáveis ao modelo e continuar trabalhando no tema. Essas foram as referências da apresentação. Esses são os apoiadores da nossa pesquisa, CAP, CNPq, Companhia Águas de Joinville, FAPESC e UDESC. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada.